Tá bom. Boa noite, então, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Bruno. Está me ouvindo? Oi, sim. Está me ouvindo bem? Aham. Tá, eu estou fazendo uma experiência aqui hoje. Uhum. Tá vendo? Ah, sim. Tá vendo a imagem ali do celular? Sim. Tá um Consegue enxergar pouquinho bem? Não. Não tá 100%, mas dá para enxergar. Tá. Não, eu estou fazendo uma experiência, então eu vou ver se eu consigo aproximar um pouquinho a câmera aqui. Uhum. Então, é meio complicadinho aqui o processo. Meu equipamento aqui não é muito confiável. Mas é o seguinte, eu vou pegar e vou então fazer essa aula aqui, um piloto aqui, para ver se vou conseguir ter bom resultado. Né? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar e desenvolver alguns exemplos escrevendo naquela folha de papel ali, e aí eu vou, de repente, aumentando o tamanho da fonte, né, o tamanho da letra, para que fique legível para ti e depois para as pessoas que vão assistir o vídeo. Então, como tu está tendo o privilégio de acompanhar essa experiência pela primeira vez aqui, eu peço que tu me diga, né, como é que tá. Tá, eu tinha feito já uma versão ali, então eu vou escrever novamente, aumentando o tamanho da letra aí, tu vai me dizendo se consegue enxergar bem, tá bom? Tá bom. Acho que é uma boa ideia. No semestre passado, acho que uns professores usaram também e deu certo. Ah, assim, escrevendo na folha de papel. Aham. Tá, então tá, vamos fazer essa tentativa então, porque Uhum. daí, de repente, é mais ágil que fazer ali no Word, enfim, vamos Uhum. fazer uma tentativa, tá Tá bom? bom. Então, assim, para aproveitar alguns exemplos que nós já vimos, né, eu vou refazer aqui um cálculo, primeiramente, de uma representação de um número que está escrito na forma cartesiana, né, e eu vou passar esse número e representá-lo na forma polar. Então, vamos escrever aqui. Tá? Consegue chegar ali, o número z igual a 1 mais i. Sim, tá bem legível. Ótimo. Então tá, o número 1 mais i vai ter uma parte real, que a gente denota por x igual a
RE de Z, né? A parte real deste número é igual a 1, e o Y, que é a parte imaginária do número complexo Z, que a gente escreve IME, parênteses Z, também é igual a 1. Né? Lembrando sempre que tanto o X quanto o Y, né? Isto é, tanto a parte real quanto a parte imaginária de qualquer número complexo, são números reais. Né? A parte imaginária, que a gente chama de Y, é um número real que multiplica a unidade imaginária. No exemplo ali, o número I, né, a unidade imaginária, está multiplicada por 1. Então, neste exemplo, X e Y são números reais iguais a 1. Então, quando a gente vai converter, né, o número complexo que está escrito na forma cartesiana para a forma polar, né, a gente deve calcular, primeiramente, o módulo, né, desse número complexo, que vai ser a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Tá? Então, o resultado desta operação neste exemplo será a raiz quadrada de 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Né? Esses números são números inteiros, né? O quadrado de 1 é igual a 1, então é bem direta a definição ali que o resultado é igual à raiz quadrada de 2. Né? Então, este número complexo, que é o z igual a 1 mais i, tem módulo, né? Tem valor absoluto igual à raiz quadrada de 2. Né? O θ, né? Que é o argumento, é o chamado arco cuja tangente é y sobre x. Né? Se a gente observar que este número complexo tem tanto a parte real quanto a parte imaginária positivas, né? Isto é, quando a gente pensa lá que este número complexo corresponde ao par 1,1, né? O x é 1 e o y é 1, então é um ponto lá no primeiro quadrante do plano XY. Né? E quando isso acontece, né, o θ vai ser um ângulo entre 0 e π sobre 2, portanto, é possível determinar diretamente pela aplicação desta função trigonométrica inversa. Neste caso, o resultado vai ser o arco cuja tangente é 1 dividido por 1. Isso aqui vai resultar em um arco cuja tangente é igual a 1. E este arco, né, que é calculado e expresso em radianos, né, é igual a π sobre 4. Em determinados textos, né, em alguns livros, é possível encontrar também a notação, tá, do ângulo em graus. Tá? Não tem, digamos assim, nenhum problema se a gente pensar e que a gente entende o significado se a gente escreve em graus. Tá? Não é muito conveniente a utilização da representação do número complexo escrito com ângulo em graus em determinados contextos. Tá? Por exemplo, para certos cálculos de integrais complexas, para a representação de série de Fourier, que tem diversos textos que até dão preferência, né, para a representação de coeficientes de Fourier na forma complexa, porque a forma complexa, os números complexos, eles têm esse nome, né, porque, na verdade, eles têm a capacidade, digamos assim, de representar um ponto no plano como um número. Né? Então, na verdade, quando a gente escreve um número complexo, a gente está passando duas informações. Né? Se esse número for escrito na forma cartesiana, vai ter a parte real e a parte imaginária, o valor de x, o valor de y. Quando a gente escreve um número complexo na forma polar, né, a gente está escrevendo esse número também através de duas informações, só que uma delas é um comprimento e a outra delas é um ângulo. Né? E vocês sabem que um ângulo pode ser representado tanto na forma, digamos, convencional, lá que a gente aprende na geometria plana, lá no ensino fundamental, né, que a gente mede um ângulo em graus. Né? Existe até um instrumento de medição que é o transferidor. Né? Vocês conhecem o transferidor? Boa noite, Fernando.
Sim. Boa noite, Pois senhor. então, Sim. o transferidor, ele é um instrumento de medida, né, do ângulo, que é uma pecinha, tem algumas que fazem a volta completa, né, em 360 graus, e alguns que são só a semicircunferência, né, corresponde a 180 graus. Eu até tenho aqui, deixa eu ver se eu acho, depois eu vou dar uma olhada se eu não, onde é que está o meu transferidor. Está por aqui, eu encontro ele. E então, por que eu estou comentando isso? Porque a gente não pode deixar de levar em consideração assim, né, que quando a gente opta por representar o ângulo em graus ou em radianos, né, essencialmente, tá, não faz nenhuma diferença, né, dependendo do contexto, certo? Então é muito importante que vocês entendam, né, que não está errado eu usar o graus ou usar o radiano. Né? Se eu quero, por exemplo, enfatizar a medida do ângulo, né, dependendo lá, se é uma atividade que eu estou desenvolvendo com alunos do ensino médio, por exemplo, né, é muito mais intuitivo, né, é muito mais natural, digamos assim, dentro daquele contexto ali, utilizar a representação do ângulo em graus. Né, certo? Agora, se vocês estão trabalhando lá com cálculo de coeficiente de Fourier, né, na forma complexa, fazendo operações com os números complexos de vários tipos, calculando integral, derivada, aí é muito mais conveniente, muito mais apropriada a representação do θ em radianos. Tá? Então, quando eu digo que o θ é igual a π sobre 4 radianos, né, eu estou optando por representar este número complexo nessa forma. Então, tem duas, né, eu posso escrever, né, que o número complexo 1 mais i, ó, a raiz quadrada de 2 é o módulo deste número, né, que a gente vai colocar aqui, certo? A gente vai abrir um parênteses e vamos escrever o cosseno de π sobre 4 mais i vezes o seno de π sobre 4. Né? Ou, se a gente, digamos, optar por a representação deste mesmo ângulo em graus, a gente pode escrever que o z é igual a raiz quadrada de 2 vezes o cosseno de 45 graus mais i vezes o seno de 45 graus. Tá? Bom, então, digamos assim, né, qual é a ideia que a gente pode pensar do ponto de vista geométrico? Eu vou fazer aqui um desenho, tá? Eu vou fazer a mão livre, tá? Então, vocês me desculpem que não vai ter uma precisão, né? Mas eu vou colocar aqui, ó, um eixo X, um eixo Y. Né? E, digamos, eu vou botar aqui o número 1, né? Aqui o número 1, e está aqui a intersecção, né? O número 1 mais i. Ok? Então, quando eu enxergo este número como sendo o par 1,1, né? Que é o x igual a 1, y igual a 1, eu estou usando aquela velha representação que a gente conhece lá do sistema cartesiano XY, né, em que a localização do ponto se dá pela intersecção de linhas ortogonais. Tá? Então, isso aí é uma ideia de mundo que funciona. Tá? Ele é muito útil e, por exemplo, vocês estão agora me assistindo a minha aula aí no computador ou no celular? Computador. No computador. Tudo, Bruno, por favor. No computador também. Isso. Então, vocês estão vendo a tela dividida em pequenos retângulos, é isso? Sim. Né? Então, esta é uma representação, né, dessa transmissão aqui de imagens que é cartesiana. Porque vocês devem todos, né, vocês devem concordar que eu, por exemplo, eu não sou retangular, né? A minha imagem ela é 3D.
mas o meio aqui, a câmera, né, pega ali um ângulo aqui onde eu estou em frente onde eu estou sentado aqui, certo? E passa essa imagem para um retângulo. Né? A folha de papel que vocês estão vendo ali, né, em cima da mesinha ali, ó, tá? Ela tem esse formato, né, tá dentro de um retângulo. Então, a imagem, né, é representada aqui no computador, certo? Por pontos localizados através de coordenadas cartesianas, né, que são essas intersecções aqui dessas linhas, né? Ó, eu vou fazer aqui a linha que é paralela ao eixo X, uma linha paralela ao eixo Y. Então, onde se encontram essas duas linhas, né, tu tens a localização do ponto 1 mais i. Né? Quando a gente faz, né, o uso da representação, que é a chamada representação no formato polar, né, aí a gente tem que usar um outro conceito, ó, que aqui tem esse aparelhinho aqui que vocês estão vendo, né, certo? Que é o compasso. Tá? Então, para eu representar o número complexo que tem raio igual a raiz de 2, né, ou módulo igual a raiz de 2, e o ângulo igual a 45 graus, eu vou primeiro fazer uma abertura aqui, ó, né, do compasso correspondente a este raio igual a raiz de 2. Então, vamos fazer aqui a representação. Certo? Nesse desenho aqui, certo? Vocês observem, dá para enxergar ali a diferença. Todo e qualquer ponto, né, que eu marcar aqui, ó, esses pontos todos que eu estou marcando aqui, né, eles têm uma característica, uma propriedade que é comum a todos eles. Qual é a propriedade? O que é comum a todos esses pontos que estão marcados aqui em vermelho? O mesmo raio. É o mesmo módulo, o mesmo raio. O mesmo módulo. Né? A distância deles até a origem é a mesma, certo? Então, como é que eu diferencio, né, um ponto do outro, entre todos esses infinitos pontos que tem naquela circunferência? Pelo ângulo. Né? Então, vejam, como é que é a convenção? Este ângulo vai ser medido, né, positivamente no sentido anti-horário a partir do semi-eixo real positivo. Né? Então, observa, vai sair aqui do eixo horizontal, né, que é o que marca aqui a parte real positiva, e vai andar no sentido anti-horário. No exemplo ali, né, o ângulo deu 45 graus. Tá? Então, significa, aqui, eu vou fazer aqui desenho com essa caneta vermelha aqui, ó. Então, este ângulo, evidentemente, né, que é os 45 graus que aparece ali naquela representação. Né? Então, vejam que é uma outra visão de mundo. Né? Agora, como é que os pontos são localizados a partir desse ponto de referência aqui, ó, que é a origem do sistema de coordenadas? Através de círculos ou circunferências, né? E esses raios, né, que saem ali da origem, e o que determina a posição do raio é o ângulo. Então, ó, eu tenho representada aqui a distância, né, que é a raiz quadrada de 2, é a distância do ponto até a origem do sistema de coordenadas, né, é isso que representa o módulo, e eu tenho o ângulo, né, medido positivamente no sentido anti-horário a partir do semi-eixo real positivo. Então, com essa convenção, né, e com essa maneira de enxergar, eu identifico que o ponto 1 mais i ele é correspondente ao ponto raiz de 2, 45 graus. Né? Então, na verdade, pessoal, se vocês pensarem, né, o que é mais conveniente, né, para o nosso cérebro, para o nosso modo de enxergar? O que é mais conveniente? Trabalhar no sistema cartesiano ou na forma polar? O que vocês acham? Na forma polar?
Eu diria na forma cartesiana. É que depende, né? Depende do problema. Por exemplo, no caso das nossas construções, das nossas casas, e no caso dessa tecnologia aqui que permite que a gente converse, né? O modo cartesiano, ele é beleza, ele é conveniente, tá? Mas tem certas situações em que, por exemplo, na navegação aérea, tá? Quando um avião, né, vai decolar, por exemplo, de Porto Alegre e vai sair para São Paulo, tá? Vocês já viram, né, como é que funcionam os radares dos aviões, como é que eles se localizam? No sistema de coordenadas cartesianas seria um desastre. Não tem como, né? Por quê? Porque o sinal que o avião manda, né, e também que as estações de controle mandam para localizar o avião, ele é um cone, assim, ó. Ele sai um sinalzinho ali da estação e ele é um cone, assim, ele vai abrindo, sabe? Por quê? Porque daí ele consegue medir, né, a distância que está do avião e o ângulo, né, que ele vai ter de aproximação. Se fizesse isso em coordenadas cartesianas, seria horrível, né? Então, em coordenadas polares é muito melhor. Então, depende muito do problema, né? Depende muito do contexto, da situação em que a gente está trabalhando, é melhor usar uma ou outra representação, né? É que, se a gente pensar assim, vocês que são estudantes, né, bem mais jovens que eu, há quanto tempo vocês concluíram o ensino médio, por favor? Vocês lembram? Uns 4 anos. 4 anos. Tu, Fernando? Olha, tô contando, senhor. 6,5, eu acho. Tá, então agora pensa assim, ó. Durante esse período que vocês estiveram no ensino médio, tá? Durante quantos anos vocês tiveram contato com o sistema cartesiano? Desde a primeira vez que vocês tiveram contato até concluir o ensino médio. Por quantos anos ficaram falando os professores XY, XY, XY para vocês? Ai, um monte. É, Onde? bastante. Então, o que tu conclui disso? Que só pode existir esse sistema. Então, os professores do ensino fundamental, né, eles ficam incutindo nos jovens que o sistema XY é praticamente o único modo de representação. Então, é muito difícil, para mim, né, foi uma coisa assim, quando eu também só descobri, só tive contato, né, com o sistema polar quando eu estava na universidade. Então, para mim, foi um negócio extraordinário, mas por que nunca me falaram isso antes, né? E não há razão para não falar. Não precisa falar, evidentemente, não vou falar com essa formalidade aqui dos números complexos, não sei o quê, mas por que não falar de circunferência e ângulos para fazer um mapa, né, de uma região ali, você pega a escola ali, bom, vou fazer aqui um mapa aqui da região usando circunferência, não há por que não fazer isso. E, no entanto, isso é uma coisa que, olha, eu acho que em algumas escolas talvez façam, mas a maior parte delas não faz. Isso é uma coisa surpreendente, não tem razão nenhuma para que isso aí. Se vocês pensarem assim, onde é que surgiu o sistema do sistema cartesiano? Foi com Descartes, um filósofo, né, um filósofo francês, tá? Foi ele que instituiu, né, e aí se tornou uma coisa hegemônica, sabe? Tipo assim, ó, o cara diz que é assim, vamos seguir. É tipo assim, sabe? Alguém diz que tu tem que cantar uma música e tu só pode cantar aquela música. Um troço assim incompreensível, né? Ele não é vantajoso em todos os casos. Claro, eu preciso de vocês. O sistema XY, né, o sistema cartesiano no ensino médio, né, ele é mais fácil, mas ele ocupou todo o espaço, né, e não se permite. Não sei se os professores têm uma dificuldade de aprender, né, talvez seja isso também, mas no Brasil, olha, é hegemônica, assim, é meio que uma imposição, assim, né? Não,
tem que falar do sistema XY, é uma coisa extraordinária. Tá? Tem umas coisas assim que vocês começam a ver que não tem uma razão muito objetiva para que não se fale do sistema polar. Tá? Mas, enfim, é o que é hegemônico, é isso aí. Bueno, então, o que a gente vê? Né? Que para certas operações, tá? A representação dos números complexos na forma polar acaba se tornando bem mais prática. Por quê? Um exemplo que eu já comentei com vocês, né? Vamos imaginar aqui, ó, uma aplicação, vou botar assim, ó. Eu até já comentei até em função deste exemplo. Vamos supor que eu queira calcular, né, se o z é 1 mais i, né? Vamos supor que eu queira calcular, sei lá, z elevado na quinta potência, tá? Vou botar aqui o expoente 5. Né? Se vocês tentarem fazer, né, o cálculo de 1 mais i elevado na quinta potência, talvez com um pouco de paciência e muita boa vontade, vocês vão chegar no resultado corretamente, né? Tem que fazer 1 mais i vezes 1 mais i vezes 1 mais i, etc. Então tem que ter muito cuidado, porque, né, vai aparecer i ao cubo, daqui a pouco vir na quarta, vai dar uma quantidade de termos bastante grande. Mas tudo bem, tendo um pouco de paciência, como eu disse, vocês acabam chegando no resultado. Né? Porém, se vocês usarem a forma polar, né, essa operação se torna extremamente simples, né? Porque na forma polar, vamos escrever aqui, o z, né, elevado na quinta potência é a mesma coisa que raiz quadrada de 2, tá, vezes o cosseno de 45 graus. Vou usar em graus aqui. Mais i seno de 45 graus elevado, tudo isso aqui, ó, elevado na quinta potência. O Fernando chegou um pouco depois aqui, Fernando. Isso aqui hoje é uma aula experimental, tá? Eu estou testando aqui esse recurso. Se a fonte tiver assim, pequena, eu posso aumentar. Como é que tá para ti aí? Tá conseguindo ler aí? Tá ótimo, tá tudo bem. Tá. Ok. Então, assim, o que a gente percebe aqui, né, nesta operação? Ó? De acordo com as fórmulas que nós vimos, né, a fórmula de De Moivre, que é a fórmula que estabelece como é calculada a potência enésima de um número complexo, né? Para eu desenvolver esta operação, basta eu fazer a raiz quadrada de 2 elevado na quinta potência, né, e vou multiplicar pelo cosseno de 5 vezes 45, né, mais i vezes o seno de 5 vezes 45. Né? Isso é uma fórmula que nós vimos aí anteriormente. Tá? Bom, aí o que a gente tem aqui? Né? Esse raiz quadrada de 2, né, é 2 elevado a 1 meio. Né? Então a gente tem que o z é igual a 2 elevado a 1 meio elevado na quinta, então vai ficar 2, o expoente 1 meio da raiz quadrada aqui vai multiplicar por 5, vai ficar 5 meios. Né? Então vai ficar 2 elevado a 5 meios. E aqui dentro do parênteses, né, vai ficar o cosseno de 5 vezes 45, né, que vai dar 225 graus. Mais i vezes o seno de 225 graus. Bom, aí tu pensa assim, onde é que está esse elemento? Né? 225 graus, né, é um ângulo entre 180 e 270, ou seja, um elemento do terceiro quadrante. Né? Terceiro quadrante. Então, o cosseno de 225, ele é negativo, né? No terceiro quadrante o cosseno é negativo e também o seno é negativo. Né? O seno é negativo no terceiro e no quarto quadrante. Então, neste caso aqui, tanto o cosseno quanto o seno são negativos. Né? E pela simetria, né, pessoal, em módulo, né, o cosseno de 225
é igual ao cosseno de 45, certo? Porque é isso? É 180, né? Então eles vão ter sinais trocados, ou seja, né, isso aqui vai ficar, ó, vamos fazer a conferência aqui, mas eu acho que é isso aí. E o cosseno de 225 vai ser menos raiz de 2 sobre 2. Né? Vou pegar minha calculadora aqui para conferir. Vou botar aqui 225 graus e vou calcular o cosseno. Tá? Menos 0,7. Então é isso aí. Então, o número complexo resultante ali daquela operação, vou escrever na continuação aqui, ó, vai ficar 2 elevado a 5 meios, né, vezes menos a raiz quadrada de 2 sobre 2, né, mais i vezes menos raiz de 2 sobre 2. Tá? Quer ver, ó? Se eu pegar o 225 em graus, né, e calcular o seno também dá menos 0,7. Tá? Então, realmente, né, ou seja, como 2 na 5 meios, eu posso, né, trabalhar com essa expressão aqui, observando, né, eu posso usar uma distributividade aqui, né, pessoal? Ó, vai ficar, então, menos, quando eu multiplicar aqui, ó, 2 na 5 meios pela raiz quadrada de 2, né, como a raiz quadrada de 2 é a mesma coisa que 2 na 1 meio, aqui no numerador dessa primeira fração, aqui vai ficar 2, 5 meios mais 1 meio dá 6 meio. Isso foi, né? Dividir por 2. Mais, bom, depois eu coloco o sinal de menos aí. Vezes menos, ó, a mesma coisa aqui, né? 2 na 5 meios vezes 2 na 1 meio vai ficar 2 na 6 meios, né? Dividido por 2. Como 2 na 6 meios é 2 elevado ao cubo, né? A gente tem 2 elevado ao cubo dividido por 2 menos i vezes 2 elevado ao cubo sobre 2. Ou seja, isso aqui vai dar quanto? 8 dividido por 2 dá 4, né? Vai ficar menos 4 i. Certo? Então, vocês vejam que esta forma, né, de resolver este exemplo acaba sendo muito mais simples nesta. Então, digamos assim, né, se usa a representação na forma polar, claro, eu poderia, sem nenhum problema aqui, pessoal, voltando aqui à minha folhinha, né, do cálculo inicial, ó, poderia deixar escrito desse jeito aqui, ó, dá para entender perfeitamente que número é esse, ó. Ele é o número do terceiro quadrante, né? E o módulo dele é 2 na 5 meios. Tá? 2 na 5 meios é raiz quadrada de 32. Né? Raiz quadrada de 32 é um número um pouquinho maior que 5. Né? Vocês vejam que este número que está escrito nessa forma aqui, né, é exatamente, né, o número menos. Opa, faltou o z na quinta. Faltou, né, então vai ser o resultado. Então, o resultado final, que é z elevado na quinta, né, é menos 4i. Beleza? Então, tá tudo certo, né? Bom, então, vou mostrar um outro exemplo aqui. Não sei se vocês têm alguma pergunta. Não, senhor, tudo certo. Antes de eu passar para um outro exemplo aqui, fazer uma pergunta para vocês. Vocês tiveram tiveram oportunidade de assistir o vídeo da aula da quinta-feira passada, não? Eu assisti. Ainda não, senhor. Uhum. E como é que estava o som ali, para conseguir se ouvir direitinho? Sim, eu até ia comentar que eu achei muito bom, principalmente o som. Ah, é? Uhum. Tá. Porque eu usei um recurso lá que é um microfone que a faculdade ali
Escola Politécnica disponibilizou, né? A gente bota pendura o microfone aqui na camisa, assim, e eu assisti o vídeo, boa parte, eu achei bom também. Chegasse a assistir, Fernando? Não, senhor, ainda não. Hã? Não, senhor, ainda não. Não, ainda não. Tá. Não, mas assim, pessoal, eu estou perguntando porque eu gostaria que vocês me dessem um retorno, assim, né? Quando, depois de assistir, né, dizendo, tá legal assim, porque daí se tiver coisas relacionadas ao som, né, ou quadro para corrigir, na próxima aula eu modifico, mas se vocês disserem que tá bom, né, tanto o áudio quanto ali a visualização do que está escrito no quadro, aí eu vou manter isso para o próximo encontro. Tá? Então é importante que vocês me informem, né, porque como eu disse lá no vídeo, eu estou aprendendo a usar os recursos ali, né, então tem coisas que, num primeiro momento, pode ser que não funcionem, né, tão bem. Tá? Então tá, vou fazer um outro exemplo aqui, ó, que é o seguinte, né? Eu calcular as raízes complexas de z igual a i, né? Isto é, eu quero fazer o seguinte, eu quero calcular, né, a raiz quadrada de i. Tá? Esse é o objetivo. Bom? Então, assim, o que a gente viu? Né? Que quando a gente tem um número complexo escrito na forma cartesiana, né? E a gente quer calcular as raízes complexas desse número, é melhor fazer a primeira representação desse número na forma polar. Tá? Bom, então, primeiramente, né, eu vou representar o número complexo i na forma polar. Né? Então, eu vou pegar aqui digamos assim, eu vou passar o i, né, para a forma polar. Né? Então, vou chamar isso aqui de z, né? Tá? Então, o x, que é a parte real de z, vale 0. Tá? E o y, que é a parte imaginária do z, vale 1. Tá? Então, o r, que é o módulo de x ao quadrado mais y ao quadrado, né, vai ficar a raiz quadrada de 0 ao quadrado mais 1 ao quadrado, que vai dar a raiz quadrada de 1, que é 1. Né? Então, o módulo do número complexo i é 1. E a gente pode até deduzir isso, né, olhando ali a posição, né, esse número ele está sobre o eixo imaginário, que é o eixo vertical, né, e a distância dele até o centro ali a origem do sistema de coordenadas é 1. Né? Então, realmente, o módulo, né, deste número é 1. Tá? E aí, esse exemplo é um exemplo interessante, tá? Quando a gente vai calcular o θ. Ó, que o θ é o arco cuja tangente é o y dividido por x. Aí vocês olham lá, ó, quanto é que é o x? Né? Quanto é que é o y? Vai ficar o arco cuja tangente é 1 dividido por 0. Né? Evidentemente que a gente não pode calcular, né, a divisão 1 por 0. Tá? Então, na verdade, como é que a gente responde neste caso aqui? Né? É observar que este número complexo, que é o i, é por isso que eu falei antes, né, da questão da interpretação, né, ele está nessa posição aqui, ó. Né? Então, assim, o que é o θ? O θ é o ângulo que o número, né, pensando no número como um vetor, faz com o semi-eixo real positivo. Então, pega aqui um pontinho qualquer, né, e estende até chegar aqui. Né? Então, o θ é 90 graus. Tá? Ok?
Então, a fórmula, né, que é definida e válida, né, ela deve ser interpretada. Assim, onde é que tu vai usar essa fórmula? Bom, para todo real, para todo x diferente de zero. Né? Se o x for igual a zero, né, quais são os valores possíveis para o θ? Noventa. Oi? 90. Acho que está bem baixinho o teu microfone, eu acho. Ah, pera aí, deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui, senhor. E agora, senhor? Melhorou. Melhorou? Não, é que se eu aumentar muito, ele fica com um ruído meio estranho, Ah, perfeito. né? Aí eu tenho que deixar ele assim. Tá. Mas enfim, dá pra me ouvir agora? Pode responder pelo chat aqui, que daí a gente dá uma olhada. Por favor. E a Bruna também pode responder, né, Bruna? Vai ser 90, é um dos ângulos possíveis, né? E que mais? Por exemplo, se for um ponto aqui, ó, 270, exatamente. Que são nesses ângulos, né, no 90 e no 270, que a tangente não existe. Né? Não existe tangente de 90 graus. Né? Que é exatamente o ponto em que o cosseno é zero, né? Que a tangente é a divisão do seno pelo cosseno. Né? Então, num ângulo que é o 90 graus ou no 270 graus, nesses ângulos em que o cosseno vale zero, a tangente não existe. A diferença é que, no caso dos 90 graus, né, a tangente está indo para mais infinito. Né? No caso do 270, está indo para mais infinito. Então, o que a gente percebe aqui? Dependendo, né, do lado que tu está se aproximando. Tá? Então, se o número complexo tiver a parte imaginária positiva, tá, que é o caso do número i, né, em que o y é positivo, qualquer que seja o y positivo, o ângulo vai ser 90 graus. Se o y for negativo, né, digamos menos 2i, menos 4i, né, aí o ângulo será o 270 graus. Né? Daí tu não precisa usar essa fórmula aqui. Né? Certo? Tu pode interpretar a partir da posição, né, que aquele número complexo ocupa ali, né, num caso particular em que ele está exatamente em cima, né, do eixo imaginário. Né? Nós estamos falando desse caso bem particular, quando o x vale zero. Né? Então, se o x vale zero, o ponto está sobre o eixo dos y, o eixo vertical. Se o y for positivo, o ângulo é 90 graus, e se o y for negativo, é 270. Alguns autores usam menos 90. Tá? Não gosto muito de fazer essa utilização. Na verdade, não existe um ângulo só. Né? Os livros deixam muito claro isso. Por exemplo, 90 graus, se tu somar 360, que dá 450, é uma outra representação. Né? Ou somar 720, enfim. Né? Cada vez que tu soma uma volta completa, o ângulo se repete. Mas vamos fazer uma convenção aqui, ó, uma combinação, trabalhar com ângulos de 0 a 360. Né? Certo? Aí é tranquilo. Bom, então o que a gente tem? Que o Z, né? O Z que é igual a I, é igual a 1, né? É igual a 1 que multiplica o cosseno de 90 graus mais o I vezes o seno de 90 graus. Certo? Ou seja, o Z é igual ao cosseno de 90 graus mais o I vezes o seno de 90 graus. Muito bem. Então, se eu chamar de W, né, as raízes, né, quadradas de I, né, ou seja, o W ao quadrado é igual a I, esse W, né, ele vai ter, digamos, um módulo que vai ser o ρ, eu vou chamar, tá? E um ângulo, digamos, φ. Φ mais I seno de φ. Tá?
Então, essa é a ideia aqui do... Beleza. A ideia da solução do problema. Tu imagina assim, ó, tu quer calcular, né, as raízes quadradas do número i, isto é, o número complexo w que ao quadrado é igual a i. Então, esse número complexo, se ele for escrito na forma polar, né, ele é igual a um módulo, pode chamar de ρ, ou então de s, de t, enfim, dá um nome qualquer aqui para o módulo. Estou usando o ρ porque nos livros de variáveis complexas o pessoal utiliza bastante, né, as letras gregas, e eu estou utilizando aqui, né? Até hoje estava conversando com os colegas, uma reunião sobre a questão de notação, né? A notação é uma coisa muito importante, né, dentro da matemática. A gente estava falando agora sobre a questão da representação dos números, né? E ela pode ajudar ou pode complicar, né? Então, se vocês não se sentem confortáveis usando letras gregas, né, usem nas letras do nosso alfabeto, não tem problema. Então, eu estou usando o ρ para representar o módulo desse número complexo, que esse módulo é desconhecido, né? E eu estou usando o φ, que é o ângulo correspondente a este número complexo, tá? Então, pensa assim, quando eu elevo ao quadrado, né, este número, o que acontece? O ρ fica elevado ao quadrado. É isso que acontece. E o ângulo é multiplicado por 2, pela identidade, aquela que nós vimos, né? Certo? Quando a gente iguala, melhor dizendo, quando a gente eleva, né, um número complexo na potência n, né, o módulo desse número fica elevado nessa potência n e o ângulo é multiplicado por n. Bom, então vocês vejam que este número eu quero que seja igual a i. Então, este número tem que ser igual ao número complexo, que é o cosseno de 90 mais seno de 90. Essa expressão aqui tem que ser igual a cosseno de 90 mais i vezes o seno de 90. Né? Então, para essas duas coisas serem iguais, só para, né, manter aqui, digamos, uma certa correspondência, né, pessoal, eu vou botar aqui o módulo, que é o 1. Né? Um elemento neutro na multiplicação, a gente quase não escreve. Então, para que essas coisas sejam iguais, né, ó, este número, que é o ρ elevado ao quadrado, tem que ser igual a 1. Né? Então, eu tenho que ter aqui o ρ ao quadrado tem que ser igual a 1. Tá? E o cosseno de 2φ é igual ao cosseno de 90 graus. Né? Certo? Bom, aí é que vem, né, a questão, né, de por que aparece aquela fórmula, né, que envolve lá um índice, porque quando a gente resolve a primeira equação aqui, ó, ρ ao quadrado igual a 1, isso aqui é uma igualdade de dois números reais. Né? Qual é a solução de ρ ao quadrado igual a 1? É a raiz de 1, que é 1. Raiz de 1, que é 1. Então, aqui, ó, o ρ vai ser a raiz quadrada de 1, que é 1, e não mais ou menos, tá? Por quê? Porque o ρ representa o módulo do número complexo W. Então, o ρ tem que ser positivo. Tá? Então, este ρ que é calculado aqui é a raiz positiva de 1. Né? A gente tem que, sempre a gente tem que lembrar, né, que, como eu disse para vocês ali, do contexto do problema. Se coordenadas cartesianas são melhores que as coordenadas polares, depende do contexto, aqui é a mesma coisa. O ρ ao quadrado igual a 1, né? Se eu estiver resolvendo isso como se num contexto simplesmente resolver uma equação de segundo grau, teria duas raízes. Mas aqui eu não estou resolvendo nesse contexto, eu estou resolvendo num problema em que eu quero calcular um número que é positivo. Porque o ρ é o módulo do número complexo W. Então ele tem que ser igual a 1. Tá? Porque é o único número positivo que é ao quadrado dá 1, que é o próprio 1. Então, beleza. Então, sempre que vocês resolverem esta equação aqui, ó, tá? Vocês vão resolver, se for equação,
raiz quadrada, raiz cúbica, raiz quarta, raiz quinta, não importa. Sempre aqui será um número positivo. A questão é como resolver esta outra igualdade aqui. Por quê? Porque a função cosseno, né, é uma função periódica. Qual é o período da função cosseno? Quer que me dê um exemplo aí de um número que é o período do cosseno? Dois π. Beleza. Como eu estou trabalhando em graus aqui, 360. Tá? Obrigado. O que mais? Quais são, em que outros intervalos o cosseno repete seu valor? Estou colocando em graus aqui, 360. O período é 360, mas ela vai repetir os valores de quanto em quanto? De 360. Então, por exemplo, se eu colocar aqui, ó, 720, também vai ter uma repetição, né? Porque o 720 é o dobro de 360. Então, se o cosseno repete seus valores quando dá uma volta completa, bom, se der 2 voltas, ele vai repetir. 3 voltas, 4 voltas, e pode ser no sentido negativo, certo? Então, pode ser tanto no sentido positivo quanto no sentido negativo. Isso quer dizer que estes ângulos aqui, ó, eles não vão ser iguais. Eles vão ter uma equivalência módulo 2π, né? Ou 360. Ou seja, o 2φ, que é o ângulo aqui, ó, vai ser 90 graus mais, né? Eu vou colocar como em graus aqui, ó, mais um número vezes 360. Né? Ou se usar em radianos, né? O 2φ é igual a π sobre 2 mais 2kπ, certo? Se usar em graus ou se usar em radianos, a equivalência, né, tanto faz. Né? Em alguns livros o pessoal usa graus, em outros livros usa radianos. Tá? Eu insisto, né, a representação em graus ela é mais intuitiva, né, para quem está familiarizado ali em medir os ângulos. Né? Cara, para quem está, por exemplo, se vocês, vamos supor, tá, vamos conversar com alguém que trabalha com análise de Fourier. Tá? Tem pessoal, por exemplo, da área de geografia, da área de meteorologia, tá, que trabalha muito com análise de Fourier, pessoal de alguns profissionais da química, né? Bom, lá para eles, trabalhar em radianos é como se fosse, né, sei lá, desligar uma tomada, tá? Desligar um interruptor. É uma coisa banal, certo? Então, para quem está acostumado, pode usar em radiano, para mim não faz diferença. Ok? Só que, observa, quando a gente vê aqui, né, as possibilidades, tá, de valores que esse número inteiro K pode ter, né, ele tem infinitos valores, certo? Ele vai ter infinitos valores. Mas, como eu quero calcular as duas raízes, né, basta eu atribuir ao K apenas 2 valores diferentes, porque se eu atribuir 2 valores diferentes, por exemplo, 0 e 1, tá, a partir do 2 vai haver uma repetição. Tá? Então, eu vou trabalhar com esta equação aqui. Ó. Este número φ vai ser igual a 90 graus mais K vezes 360 graus, dividido por 2, e o K vai assumir 2 valores, 0 e 1. Tá?
Porque observa, quando K for zero, né? Quando K for zero, tu não está fazendo nenhuma diferença aqui, né? Quando K for zero, né, vai dar simplesmente 90 dividido por 2. Vamos substituir para vocês verem o que vai acontecer. O φ, né, quando K for igual a zero, vai ficar 90 graus dividido por 2, que vai dar 45 graus. Quando K for igual a 1, o φ vai ser 90 mais 360 dividido por 2, que vai dar 450 sobre 2, 225. Tá? Se você substituir o K por 2, tá? Ele vai dar, quer ver, ó, 720. Né? 720. Mais 90 dá 810. 810 divide por 2 dá 405. 405 é a mesma coisa que 45 mais 360. Então, o ângulo vai ser o mesmo. Né? Então, quando vocês calculam a raiz quadrada através desse processo, né, vocês vão usar a propriedade né, que a função cosseno e a função cosseno são funções periódicas de período igual a 360, né, ou 2π radianos, e, portanto, só vai produzir duas raízes distintas. Tá? Uma raiz correspondente ao K igual a zero, que vai ter um ângulo de 45 graus, e a outra raiz, no K igual a 1, de 225. Qual é a diferença entre as raízes? É exatamente 180 graus. Por quê? Porque vocês observem aqui que o φ é 90 sobre 2, que é 45. Né? Se vocês separarem aqui, 90 sobre 2 é 45. 360 dividido por 2 dá 180. Então, vocês vejam que a diferença entre as duas raízes, no que diz respeito ao ângulo, vai ser exatamente o 180. Tá? Certo? Então, né, digamos assim, essa é uma maneira de resolver o problema bastante simples, porque observa o que a gente obteve aqui. Ó. Vamos fazer a conclusão. Né? Ó. Então, nós temos que o ρ é igual a 1, né? E o φ, que é igual a 45 ou 225. Né? Então, as raízes. Ó, se dá para enxergar. Tá. Ó, o W0 vai ser 1 vezes o cosseno de 45 mais I vezes o seno de 45. Tá? Aí tu vai ter uma das raízes, né? E o W1, que é igual a 1, que é o raio, né? Ou módulo, cosseno de 225 mais I seno de 225. Tá? Aí tu olha assim, né, qual é a relação, né, que esses números têm com o número complexo I. Né? Bom, aí tu olha lá. Quer ver? Ó? Vamos voltar aqui à nossa figurinha original. Ver se eu consigo aproveitar aqui. Vou fazer aqui um. Opa. Tá? Vocês vejam que as raízes, tá? Elas têm módulo 1. Então, elas estão numa circunferência de raio 1, como o próprio número I. Tá? Uma delas tem ângulo de 45, outra 225. Ó. O ângulo de 45 graus, tá? Ele corresponde aqui, né, mais ou menos nessa direção aqui. Ó. Quer dizer, eu não estou com o transferidor aqui, mas é mais ou menos aqui nessa posição. Né? Então, digamos, essa aqui é a primeira raiz que eu chamei lá de W0. Né? Olha lá, ó. Cosseno de 45 mais I vezes o seno de 45 graus. Tá? E a outra raiz, ó, como ela é simétrica, né, de 180 graus, ela vai projetar aqui, ó, terceiro quadrante.
Então, essa é a solução, né, resolvida por essa forma aqui de utilização da representação dos números complexos na forma polar. E vejo que eu acho bem engenhosa essa solução e muito prática. E, por fim, né, para concluir o exemplo, é bem fácil de fazer a verificação, né, pessoal? Ó, como é que a gente, né, comprova, por exemplo, cada número desses, né, quando eu elevo ao quadrado, tem que dar 1, né, para qualquer dos valores calculados ali. Né? Por exemplo, o W0, né, elevado ao quadrado, ó, lembra daquela regra. Né? Tu vai pegar o 1 ao quadrado, que vai dar 1, né? E tu vai multiplicar o ângulo por 2. Ó. Vai ficar 2 vezes 45 aqui. Seno de 45 vezes 2. Ó. Eu devo fazer uma rasura aqui. Então, o W0 ao quadrado, vou repetir aqui. Cosseno de 2 vezes 45 mais I seno, ó, que é exatamente o número I, né? Ó, cosseno de 90 graus mais I seno de 90 graus, né? Ora, o cosseno de 90 é 0, né? O seno de 90 é 1 vezes I, ó. Então, esse número ao quadrado realmente é igual a I, certo? E da mesma forma, né, se vocês fizerem o cálculo da outra raiz, que é o W1 ao quadrado, né, vai ficar 1 ao quadrado vezes, ó, cosseno de 2 vezes 225 mais I seno de 2 vezes 225 graus. Né? Ou seja, este número ao quadrado, né, vai ficar o cosseno de 450 graus mais I vezes o seno de 450 graus. É interessante fazer essas verificações, né? Porque aí a gente enxerga, né, a importância da propriedade da periodicidade. Ó. Porque o cosseno de 450, vamos pensar assim, 450 graus não é um ângulo usual, né? Por quê? Porque quando a gente vai calcular o cosseno de 450, a gente desconta 360, sobra 90. E o cosseno de 90 é 0. E o seno de 450, a gente desconta 360, sobra seno de 90, que é 1. Né? Então, isso aqui é igual a I, né? Que é o que realmente o resultado que a gente espera que resulte. Né? Então, de fato, é bem fácil, não só a aplicação da fórmula, né? Essa fórmula é uma consequência da fórmula de De Moivre, né? E a verificação, né, da propriedade, né, uma vez que a gente calculou as raízes, tá certo? É imediata. Né? Então, é bastante vantajosa, né, a utilização desta representação dos números na forma polar quando a gente vai calcular as raízes de um número complexo. Alguma pergunta? Não, senhor. Tudo certo. Pelo? Tudo certo. Muito bem. Então, assim, uma vez que a gente, né, interprete, né, que quando a gente escreve os números na forma polar, a gente está mudando, né, como a gente conversou aqui há pouco, a nossa forma de enxergar, né, os pontos no plano. Agora, né, a descrição na forma polar se refere a distâncias que representam o raio de circunferências, né, e o ângulo formado pelo raio vetor que sai da origem
com o semi-eixo positivo da parte real, né? Então, com isso, né, pessoal, a gente pode pensar também em como representar certas regiões no plano complexo, né, usando esta interpretação. Tá? Então, por exemplo, observa. Vamos de novo aqui. Trabalhar com os eixos aqui. Tá? Então, por exemplo, vamos imaginar, né, uma região que seja limitada por uma circunferência. Tá? Por exemplo, aqui. Vamos fazer uma. Tá? Então, vamos supor que essa circunferência aqui seja de raio 1. Tá? Bom. Então, agora eu estou me referindo somente à circunferência. Tá? Certo? Só o conjunto de pontos aqui, né, sobre a curva. Tá? Certo? Os infinitos pontos, marcando aqui. Né? Bom, então aqui eu tenho uma circunferência de centro na origem e raio 1. Tá? Então, qual é a equação desta curva? Qual é a propriedade, né, que dessas que a gente trabalhou aí que me permite descrever esse conjunto de pontos? Seria o seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x, que dá 1. Tá, isso é a equação cartesiana, né? Tá falando isso aqui, né? Isso. Muito bem. Essa é uma das maneiras de se representar uma circunferência no plano XY de centro na origem e raio 1. Né? Mas observe que se eu pensar, né, na representação dos números complexos na forma polar, né, todos esses pontos aqui, ó, têm uma propriedade comum, né, que corresponde a essa aqui, mas é escrito numa forma bem mais simples. Poderia ser também cosseno, né? O cosseno ao quadrado de x mais o... Aí seriam as equações paramétricas, né, da circunferência. Pensando assim em termos da distância, né? A distância pode ser, porque é esse aquele negócio. Por que tu, né, voltou a nossa conversa ali? Por que tu respondeu x ao quadrado mais y ao quadrado a 1? Porque o sistema cartesiano está lá dentro do teu cérebro te dizendo. Tu tem que responder no xy. Entendeu? Digamos, como é que eu vou dizer? Pergunta assim, ó. Como é que tu representa o número 8? Tu vai botar aquele símbolo, né? Por quê? Sim. Porque tu está acostumado a representar o número 8 no sistema de base 10. Mas tu pega o número 8 no sistema de base 2, né? Ele é 1, 0, 0, 0. Certo? Se tu representar o número 8 no sistema romano, né? É o V seguido de 3 barrinhos. Certo? Mas o número 8. Na verdade, aquele símbolo
Não é o número 8, é a letra, né? O símbolo que tu usa para representar o número 8. O número 8 é uma ideia, tá? Então, o sistema cartesiano, ele é a mesma coisa, ele está tão, né, incrustado no nosso pensamento que toda vez que a gente pensa em escrever uma equação de um lugar geométrico, a gente tende a escrever aquela equação usando as coordenadas cartesianas. Está ali, está certo, está tudo certo. Né? Mas de que outra forma eu poderia representar aquele lugar geométrico ali? Ó, né? Em vez de usar coordenadas cartesianas, eu vou modificar a pergunta, usando coordenadas polares agora. E aí? Talvez cosseno do ângulo mais i vezes seno do ângulo? Não, bem mais simples. Quais são as coordenadas polares? São R e o θ, certo? Muito bem. Qual é a relação entre o R, o x e o y? O R é raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Né? Se eu estou dizendo que x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 1, então o R é a raiz quadrada de 1. Então o R é igual a 1. Olha só. Essas são as duas equações daquele lugar geométrico ali. Tá? Qual delas é mais simples? R igual a 1. É igual a 1. O que fica escondido aqui nesta equação é o ângulo. Como o ângulo não aparece, né, significa que pode dar tantas voltas quanto tu quiser. Por mais voltas que tu dê aqui, qual é a propriedade que define o ponto? O R é 1. Porque observa, pega um ponto aqui. Que propriedade ele tem? A distância até a origem é 1. Pega um ponto aqui. A distância até a origem é 1. Pega esse ponto aqui. A distância até a origem é 1. Pega esse ponto aqui. A distância até a origem é 1. Ponto pode dar uma infinidade de voltas aqui. Quando a gente dá uma infinidade de voltas, o que significa? Eu estou variando o ângulo. Então, o ângulo pode ser 0, pode ser 5, pode ser 20, 40 graus, 50 graus, 90 graus. Não vai fazer diferença. Esta propriedade aqui, ó, ela define todos os pontos daquele conjunto lá. Todo e qualquer ponto sobre essa curva, que é uma circunferência, de sendo a origem raio 1, a propriedade comum é exatamente que a distância, né, de qualquer ponto até a origem é 1. E esta equação, ela está dizendo isso. A distância é 1. Que distância é essa aqui? A questão é como a gente interpreta a equação. O que essa distância representa? É a distância de um ponto do conjunto até a origem. Então, esse conjunto tem que ser esse aqui. Certo? É que no sistema de coordenadas cartesianas, né, quando eu escrevo x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1, né, de novo, né, volta àquela nossa conversa. Como a gente está tão acostumado, a gente, isso aqui o centro é o 0, 0, né, e o raio dessa circunferência é 1. Beleza, está tudo certo. Só que essa interpretação que está aqui, ela também está aqui. Só que ela é escrita de uma outra maneira, ela é descrita de outra maneira. Ela está dizendo, olha, são pontos que estão a uma distância 1 da origem. Por que a distância 1 é até a origem e não pode ser em relação a outro ponto? Poderia. Mas não faz diferença, né? Porque pensa assim, ó, se essa circunferência, eu estou dizendo o seguinte, vou fazer aqui. Se eu pegar essa mesma circunferência, né, desenhar aqui assim,
ela vai ter exatamente a mesma propriedade. Qual é a diferença? É que o centro dessa circunferência não é a origem do centro de coordenadas, do sistema de coordenadas. O sistema de coordenadas é esse ponto aqui, né? Pela representação que estou fazendo, enquanto lá o centro da circunferência é aquele ponto. O que eu posso fazer? Não, então eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar o centro para lá. A origem do sistema que está aqui, eu vou colocar lá. Ó, eu coloco aqui o sistema, faço uma translação, coloco um x' aqui, o y' aqui, ó, né? E pronto. Então você veja que quando a gente faz certas representações, né, na verdade é apenas uma questão de qual é o ponto de referência que a gente está usando. Tá? E na maior parte dos casos, né, nas aplicações, o ponto de referência é móvel. Por exemplo, no caso da navegação aérea, né, os sinais são enviados muitas vezes quando o avião está em movimento, né, exatamente para saber em que lugar ele está. Então, é um sinal que ele se propaga assim, como um cone, tá? Então, são circunferências, né? Certo? Essa circunferência bate no avião por volta, né? E por certas medidas aí você consegue descobrir a distância que o avião está. Certo? Mas tudo bem, funciona. Né? Então, a posição em que essa circunferência vai estar vai ser em diferentes pontos no espaço, tá? Mas isso não faz diferença no fundo, né? Se eu digo que essa circunferência aqui, ó, tem raio 1, a propriedade fundamental é essa. Onde ela está, não faz muita diferença. Né? Então, em todos os efeitos, bom, então eu vou dizer que ela está, né, com um centro na origem do sistema de coordenadas, porque isso simplifica bastante a equação. Né? Tudo bem. Então, vejam, quando eu tratar de representar uma circunferência, né, eu posso usar esta representação aqui. Que outra notação eu posso usar? Eu posso dizer que o módulo de Z é igual a 1. Né? Essa também é uma maneira de escrever ou representar uma circunferência, né, de centro na origem e raio 1, porque eu estou dizendo que o conjunto de pontos, né, que satisfazem esta equação aqui, ó, são os números complexos que têm módulo igual a 1. Quando eu falo isso, eu estou dizendo que para mim não faz diferença o ângulo. Né? Seja qual for o ângulo, o que interessa é que os pontos que estão no conjunto têm que satisfazer esta propriedade. O módulo desses números tem que ser igual a 1. Então, todos os números complexos que estão sobre esse conjunto vão ter módulo 1. Para o ângulo igual a 0, 10, 20, 30, não importa o ângulo aqui, né? O módulo é 1. Então, são três maneiras diferentes, né, de se escrever a equação de uma circunferência, cada uma delas, né, usando uma notação e com a notação fica um conceito, né, fica uma ideia subjacente, digamos assim. Né? Aqui está se usando o conceito de distância, né, entre pontos, representada essa distância na forma cartesiana. Né? Está dizendo, ó, pega um pontinho aqui, né? Ó, se tu pegar o x, pega aqui o y, pega aqui o x, né? Pelo teorema de Pitágoras, né, pessoal? Vamos supor que eu penso assim, esse aqui é um ponto xy, né? Bom, esse aqui é o cateto x, esse aqui é o cateto y, né? Então, como o raio da circunferência é 1, né? Pelo teorema de Pitágoras, x² mais y² igual a 1, e corresponde exatamente a esta equação. Está tudo certo. Né? Esta equação, pelo fato do R ser a raiz quadrada de x² mais y², corresponde a dizer que o R é 1. Né? Então, é uma maneira simplificada, né? Eu já estou pegando o resultado, digamos assim, a consequência. Né? Então, veja, para que a gente consiga, né, interpretar essa equação aqui, a gente tem que pensar em coordenadas polares, não em coordenadas cartesianas. Nesta anotação aqui, que é equivalente a essa aqui, também é a mesma coisa. Tá? Fica subentendido que, bom,
admitindo que a distância, né, do ponto até a origem é 1, ou seja, que o módulo daquele número complexo é 1, não importa o ângulo, né, todos os números complexos satisfazem essa propriedade, pertencem ao conjunto. E este conjunto é a circunferência, né, de centro na origem e raio igual a 1. Tá? Então, em função da hora aqui, pessoal, eu vou encaminhar aqui para o encerramento. Né? Então, a partir daí da próxima aula, né, eu vou começar a falar sobre os lugares geométricos no plano complexo, né, envolvendo aí curvas, né, e também regiões do plano. Então, deixa eu encerrar aqui esta. Deixa eu ver como é que eu faço. Primeiro eu vou encerrar aqui, pessoal. Deixa eu encerrar isso aqui. Tá. Deixa eu sair. Tá. Então agora, né, vou encerrar aqui a nossa aula de hoje. E depois amanhã, ou mais tardar no sábado, vai estar disponível ali a gravação. Né? Então, se vocês tiverem a oportunidade de ver, assistam, por favor, e me deem um retorno, né? Assim, como é que ficou a gravação, né? Para a gente dar continuidade na próxima semana. Ok? Certo. Boa noite. Uma boa noite para vocês. Boa noite.